Olá, prezados concurseiros, tudo bem com vocês? Professor João Henrique, para uma aula resumo sobre o Sistema Financeiro Nacional e os seus principais órgãos. Gente, essa aula aqui que eu estou, fazendo ela justamente para o pessoal da Caixa Econômica do Rio Grande do Sul e para o Bampará, ela não só resolve, né, não só adianta só para esses dois concursos, não. Tá? Embora a prioridade hoje é Caixa Econômica Rio Grande do Sul e o Bampará, no estado do Pará, mas para qualquer concurso de carreira bancária que tenha o assunto Sistema Financeiro Nacional no seu conteúdo programático, tá bom? Então é uma aula resumo, uma aula rápida, né, para vocês me conhecerem e ver como é o meu método de trabalho, né? E essa aula vai estar disponível aqui nesse canal do YouTube para vocês gratuitamente, legal? Então vamos lá, vamos ver o que que eu separei aqui para vocês, né? Já explicando, né? Tá aqui, ó, tô focando aqui hoje o Bampará e a Caixa Econômica do Rio Grande do Sul, embora, né, sirva, como eu já falei, para qualquer concurso da área bancária que tiver, né, Sistema Financeiro Nacional. E aqui hoje eu quero falar dos principais órgãos. Então vamos lá, pessoal, olha, o Sistema Financeiro Nacional, né, que é o sistema que faz a intermediação financeira, né, ou seja, os bancos captam os recursos, né, dos agentes econômicos superavitários e destinam ele para os agentes econômicos deficitários, né? E aí formando o spread bancário, né? O banco capta os recursos, digamos, a 1%, empresta a 14%. Essa diferença aí de taxas é o que a gente chama de spread bancário. E esse sistema, ele é muito importante porque ele vai fazer fluir a moeda, né? E aí vai gerar emprego e renda e desenvolver o mercado financeiro. Bom, mas não é isso que eu quero falar, não é o objetivo. Eu quero falar dos principais órgãos. Então, o Sistema Financeiro Nacional é composto pelos órgãos normativos, pelos órgãos fiscalizadores barra supervisores e pelos órgãos operadores ou operativos, como queiram chamar, tá? Então, nos normativos, nós temos três, olha, o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Mas deixa eu olhar, né, para vocês, para falar sobre isso, né, sobre esses conselhos. Então, pessoal, dentro desse sistema, os órgãos de cúpula, os que estão acima, chamados de conselhos, vocês viram que todos os três começam com a palavra conselho, eles são os órgãos responsáveis pela formulação, né, das políticas e das diretrizes gerais do sistema, tá? Cada um dentro, né, do seu quadrado. Por exemplo, o Conselho Monetário Nacional dentro, né, da área do mercado monetário, mercado cambial, mercado creditício e mercado de capitais. Já o Conselho Nacional de Seguros Privados, na área de seguros, na área de resseguros, na hora da previdência complementar aberta, né, essa previdência complementar que os bancos vendem aos seus clientes, e também a parte das sociedades de capitalização, os famosos títulos de capitalização. Já o Conselho Nacional de Previdência Complementar vai tratar exclusivamente da previdência complementar fechada, os famosos fundos de pensão, tá? Então, todos esses três, fica fácil. Quantos são os órgãos normativos do Sistema Financeiro Nacional? Três. Conforme vimos e vamos ver aqui novamente, três. Todos eles começam com a palavra conselho. E aí, eu dando uma aula dessa, né, numa turma presencial, um aluno disse: ah, professor, mas e o Conselho, né, de Recursos do Sistema Financeiro Nacional? O CRSFN. Começa com conselho e ele não está aí como normativo, né? Por que ele não está aí? Porque, pessoal, esse Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é o órgão de recursos, tá? Então ele está a par do sistema. Seria uma linha staff. Então, quando o Banco Central aplica multa, quando a CVM aplica multa, né, no sistema financeiro, as instituições que foram penalizadas, né, elas podem recorrer ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, ok? Que é um órgão, né, que vai julgar em segunda e última instância, né, no caráter administrativo, né, essas sanções. Bom, já falamos dos normativos, são os conselhos, responsáveis, né, pelas políticas e diretrizes gerais. Bom, para auxiliar o Conselho Monetário Nacional, tá, existem dois órgãos fiscalizadores. Está vendo aqui, ó,
que a linha sai do Conselho Monetário Nacional? O Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários. O Banco Central cuida de 3 mercados: o mercado da moeda, conhecido como mercado monetário, o mercado de câmbio, né, o mercado de troca de moedas estrangeiras, o mercado cambial, e o mercado de crédito, né, que destina crédito para a população, mercado creditício. A CVM cuida exclusivamente do mercado de ações, do mercado de capitais, conhecido como mercado de títulos e valores mobiliários. Abaixo do Banco Central estão os órgãos operativos, operadores, olha, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, Santander, tudo abaixo do Banco Central. As corretoras, né, as corretoras de valores, tá? Né, aquelas de corretoras de câmbio, as distribuidoras de câmbio, tudo abaixo do Banco Central, porque as corretoras de títulos e valores mobiliários estariam aqui, abaixo da CVM. As cooperativas de crédito, então tudo aqui está abaixo do Banco Central. Abaixo da CVM, a Bolsa de Valores, né, a B3, a Brasil Bolsa Balcão, que é a nossa bolsa, as sociedades abertas, anônimas abertas, os sócios controladores dessas sociedades abertas e as operações financeiras do mercado de títulos e valores mobiliários. Bom, e quem é o órgão fiscalizador do órgão normativo Conselho Nacional de Seguros Privados? É a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, tá? Ela é fiscalizadora, ela é um órgão executivo, assim como o Banco Central e a CVM, são órgãos que executam. Os conselhos não, né? Não executam, são órgãos normativos, políticas e diretrizes gerais. Abaixo da SUSEP, ou seja, as sociedades que serão fiscalizadas pela SUSEP, está aqui, ó, as entidades abertas de previdência complementar, as seguradoras, as resseguradoras e as sociedades de capitalização. E, por fim, né, quem vai fiscalizar o mercado de previdência complementar fechada, né, o órgão executivo, é a Previc, que vai fiscalizar as entidades fechadas de previdência complementar, os famosos fundos de pensão da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, do Banco Central, da Volkswagen, né, que são fundos exclusivamente para os seus servidores. Estes pessoas aqui, estes são os principais órgãos do Sistema Financeiro Nacional. Esses são os principais órgãos e a gente não pode esquecer, né, essa estrutura, porque essa estrutura é muito importante para a prova. E aí, pessoal, nunca esquecer também, ó, que o Conselho Monetário Nacional, ele é quem define as metas de inflação do país. Não é o Banco Central que determina a meta de inflação do país. É o Conselho Monetário Nacional. O Bacen, ele vai definir nas suas reuniões do Comitê de Política Monetária a taxa Selic meta, né? A taxa básica da nossa economia, né? A taxa Selic meta, essa sim é definida pelo Banco Central através do Comitê de Política Monetária, tá? Não esqueçam disso, tá? Outra coisa também que eu já falei, mas para a gente ficar, né, assimilar melhor na mente, o Banco Central, ele supervisiona e fiscaliza 3 mercados. O mercado monetário, ou seja, que cuida da moeda, o mercado creditício, que cuida do mercado de crédito, e o mercado cambial, que é o mercado de câmbio, troca, né? Troca de moedas estrangeiras. A CVM, ela supervisiona e fiscaliza exclusivamente o mercado de capitais, conhecido como mercado de ações, ou os mercados, né, de títulos e valores mobiliários, ações, debêntures, comercial papers, bônus de subscrição e por aí vai, tá? E agora, né, só para a gente ficar bem, né, claro, né, a diferença comparativa entre a CVM e o Bacen. Olha, a CVM, ou seja, a Comissão de Valores Mobiliários, ela fiscaliza as sociedades anônimas abertas, ou seja, aquelas que têm negociação de títulos e valores mobiliários na B3, na nossa bolsa. Então, a CVM fiscaliza essas sociedades anônimas com o intuito de proteger quem? Quem compra essas ações, que a gente chama de acionistas, ok? Já o Bacen, o Banco Central do Brasil, ele fiscaliza as instituições financeiras, ou seja, os bancos, com o intuito de proteger quem? Os clientes desses bancos, tá? Então, mais um quadro comparativo para a gente fixar. Bom, e aqui eu separei algumas questões, né? Sempre, pessoal,
Sempre as minhas aulas é assim, conteúdo e exercício, conteúdo e exercício. Então aqui, ó, Sesgran-Rio, que será a banca, né, da Caixa Econômica do Rio Grande do Sul, Agério 2023, uma prova de advogado, caiu o sistema financeiro. Ó. Como integrante do Sistema Financeiro Nacional, cabe ao Conselho Monetário Nacional, o CMN. A gente acabou de ver isso, né? Ó. O Conselho Monetário Nacional é quem define as metas anuais de inflação. Exatamente isso. Gabarito letra A. Determinar as taxas básicas de juros da economia. Aqui é Bacen, né? Aqui é o BCB, o Banco Central do Brasil. Não é o Conselho Monetário Nacional. Então tá errado. Atuar como emprestador em última instância, né, dos bancos também. BCB, Banco Central do Brasil, não é Conselho Monetário Nacional. Calcular o índice de preço do consumidor amplo, IPCA, a nossa inflação oficial brasileira. Quem calcula isso, né, e divulga é o IBGE, tá? Não é o Conselho Monetário Nacional. Executar a política fiscal, né? Quem vai executar são os órgãos, né, que cuidam dessa área, né, do orçamento, né, do orçamento público do governo. Não tem nada a ver com o Banco Central, tá? Então, o gabarito dessa questão é letra A. Prova Sesgran-Rio Agério 2023. Olha o que caiu na prova Sesgran-Rio, Caixa Econômica, exceto o Rio Grande do Sul, 2024 agora. Técnico bancário novo. Na estrutura organizacional do Sistema Financeiro Nacional, SFN, cada uma dessas instituições exerce uma função específica. Tendo em vista a sua forma de atuação, a Caixa Econômica Federal deve ser enquadrada no âmbito do Sistema Financeiro Nacional como uma instituição cuja função principal é, ela é um órgão normativo? Não, né? Também não, porque é só conselho. Supervisor a gente viu que é Banco Central, que é CVM, não é Caixa Econômica. Reguladora não, né? Ela não regula o sistema. Nem a Caixa Econômica é uma autoridade monetária. Vocês viram que os bancos, Caixa Econômica, fica abaixo do Bacen. Então, aquela parte 3, né? Seria os órgãos operadores ou operativos. Então, a Caixa Econômica Federal tem a função principal de ser operadora. Gabarito letra A, questão facílima na prova, né, da Caixa Econômica Federal deste ano. Mais uma, agora a prova Sesgran-Rio também, BNB 2024, analista bancário. Na estrutura do Sistema Financeiro Nacional, o Conselho Monetário Nacional é um órgão normativo, correto, nós vimos, responsável pela formulação, tá vendo, das políticas, seja ela da moeda e do crédito. Enquanto o Banco Central, BCB, e a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, são entidades supervisoras que garantem o cumprimento das regras e normas estabelecidas pelo chefe, que é o Conselho Monetário Nacional. Com relação às atribuições das entidades supervisoras do Sistema Financeiro Nacional, verifica-se que a ou vamos lá, a CVM é responsável pela fiscalização dos bancos e Caixa Econômica. Errado. É Banco Central que fiscaliza os bancos e a Caixa Econômica. A CVM é responsável pela livre concorrência entre as instituições do sistema financeiro. Não. Isso aqui está mais para Bacen do que CVM, instituições financeiras. Banco Central do Brasil executa as políticas monetárias, cambial e de crédito. Correto. Por isso que a gente diz que o Banco Central é um órgão executivo, olha, executa, diferentemente do Conselho Monetário Nacional, que é um órgão normativo, dita as políticas e as diretrizes. É o gabarito da questão. BCB decide a meta para a inflação e estabelece as diretrizes para o câmbio. Errado. Meta da inflação e diretrizes para o câmbio é o Conselho Monetário Nacional, ok? O Banco Central supervisiona e disciplina a Bolsa de Valores e a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Errado. Quem faz isso é a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Então, o gabarito dessa questão 3 é a letra C. Bom, pessoal, se vocês estão gostando dessas aulas resumo, pessoal, que vão ficar aí gratuitamente para vocês no meu canal no YouTube, tá? O que eu peço a vocês, se possível, pessoal,
é um like aqui na nossa, né, na nossa aula, né? Isso nos ajuda muito. Como também, pessoal, se você vai fazer concurso na área bancária, inscreve-se no canal, porque eu sempre estou disponibilizando, né, matérias, aulas, exercício, curso de teste, sempre para ajudar vocês. Hoje, o foco nesse momento maior é o Bampará, que o edital está prestes para sair, e vai sair também a prova da Caixa Econômica Federal, né, que ela foi adiada em função da tragédia lá do Rio Grande do Sul. Mas esse material serve para qualquer curso da área bancária. E por fim, eu fui procurar aqui uma questão para o Bampará, né? E aí eu peguei a banca, a última banca que fez o concurso do Bampará, que foi em 2018 para técnico bancário, e caiu uma questão do Sistema Financeiro Nacional. Olha aqui, ó. De acordo com a subdivisão do Sistema Financeiro Nacional, em entidades, né, normativas, supervisoras e operacionais, pode-se afirmar que, vamos lá, funcionam como entidades normativas. O Banco Central do Brasil. Eu já vou parar por aqui, né, pessoal? Eu já vou parar por aqui porque o Banco Central a gente viu que não é órgão normativo. O Banco Central é órgão executivo. Assim como a Comissão de Valores Mobiliários também não é. A Superintendência de Seguros Privados também não é. É executiva, a SUSEP. E a Previc também é órgão de fiscalização, supervisão. Então tá toda errada a letra A. Funcionam como entidades supervisoras. O Conselho Monetário Nacional, errado. O Conselho Monetário Nacional é órgão normativo. O Conselho Nacional de Seguros Privados é órgão normativo. O Conselho Nacional de Previdência Complementar também é órgão normativo. Tudo errado. Funcionam como entidades operacionais. Agências de fomento, verdade, aquelas agências criadas pelos estados, as associações de poupança e empréstimo, que cuida das poupanças lá, bancos de câmbio, bancos de desenvolvimento, bancos de investimento, companhias hipotecárias, cooperativas centrais de crédito, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedade de crédito ao microempreendedor. Pessoal, tudo isso aqui está abaixo do órgão fiscalizador chamado Banco Central. Se está abaixo do Banco Central, são órgãos operativos. Correto! O gabarito dessa questão é letra C. Funcionam como entidades supervisoras. As entidades operadoras auxiliares. Olha, já está dizendo que é operadora e ele está pedindo aqui supervisora. Já está errado, né, pessoal? Já está errado de cara aqui a letra D. Vamos parar. Funcionam como entidades operacionais. O Banco Central do Brasil, errado. O Banco Central é fiscalizador, assim como a CVM também é, assim como a SUSEP também é, assim como a Previc também é. São órgãos fiscalizadores, reguladores, né? Fiscalizadores, supervisores, jamais são operacionais. Então, o gabarito dessa questão é letra C. Tá, pessoal? Então, pessoal, obrigado aí, né, pela atenção. Mais uma aula aqui para o nosso canal do YouTube, que vai facilitar a vida de vocês. Grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.